terceira parte, então, nós vamos falar aqui das indicações dos livros, uma retrospectiva dos nossos livros aí lidos nesse ano. Eu ia pegar os livros do mês, então, como eu já expliquei para vocês nas outras partes anteriores, que livros nós temos aí um livro para cada mês, né? Então, cada pessoa, vocês indicam livros para que eu possa ler, e eu trago aqui no canal. Dos 12 livros, 4 eu não tinha lido, teve livros maravilhosos. A Manuela, ela instigou 2 livros esse ano maravilhosos, né? A Biblioteca da Meia-Noite, ele sempre fica em destaque por aqui. E o Queijo e os Vermes. Nossa, 2 livros muito bons, falando da aquisição e outro falando ali de realidades alternativas. Gostei demais. Então, os livros aqui, eu não tenho como falar para você qual foi o melhor livro do ano, qual foi o pior livro do ano, porque livros existem várias categorias. Tem livros que me emocionou, esse ano, por exemplo, não teve nenhum livro que me emocionou, mas quando eu li, por exemplo, aqui, ó, A Menina que Roubava Livros me emocionou bastante. Tem livros assim que mexem um pouco com a gente, né? O Pássaro, esqueci o nome do livro, Mockingbird Bird, esqueci o nome dele em português. Bom, ele é um livro bem interessante também, me emocionou bastante. Então eu gosto de pensar nos livros assim, livros que me tocam, livros que agregam valor, que agregam conhecimento, livros que causam transformação na forma de agir e de pensar. Então aí tem bastante livro dentro desse ponto. Então eu selecionei aqui algumas categorias, 11 categorias para vocês, e alguns livros aqui que eu vou falar dessas categorias. Então dos livros lidos esse ano, vamos fazer aí um Oscar dos livros. No segmento de autoajuda, a gente teve vários livros do Napoleon Hill, e esse segmento aqui, ó, só para você ter noção, de cima até aqui assim é desenvolvimento pessoal. Aí aqui tem umas partes financeiras aqui, mais voltada à economia desse lado aqui, mas a maioria aqui também, filosofia. Bom, a maioria aqui é de desenvolvimento pessoal. Então eu trouxe vários livros de Napoleon Hill, mas para mim o melhor livro de desenvolvimento pessoal esse ano foi Picos e Vales. Esse livro aqui, ele vai falar justamente das partes onde você tem um ponto alto na sua vida e pontos baixos, e você vai saber lidar justamente com as partes onde você está mais fraco, momentos de falência, momentos de dificuldade. Eu passei por um momento de falência gigantesco na minha vida, crucial, perdi tudo que eu tinha, e você não sabe quanto que você tem quando você perde, é impressionante isso. A gente sempre ouve falar, mas quando você passa por isso é muito doloroso, e eu estou em processo de, eu imagino, de voltar a subir novamente, tá bom? Então justamente esse canal existiu no momento onde eu estava o pior possível, e a gente começou a subir aos poucos, e fico feliz por ter todo esse carinho que eu recebo de vocês. Então, desenvolvimento pessoal, Picos e Vales, 2 livros desse ano, esse foi o melhor recomendação para 2025, tá? Esses livros aqui, se você não conseguiu assistir os vídeos, se você não conseguiu ler, vou deixar para você ler pelo menos um por mês aí do ano que vem. Livros cristãos, nós falamos aí sobre o Peregrino, nós falamos sobre o Robbie Bell. Nossa, o Robbie Bell transformou a minha vida, ele fica aqui em referência sempre. A ideia dele, o pensamento dele era o que eu já pensava, e gostei de ver uma pessoa de grande influência falando aquilo que eu já acreditava. Mas aí, o que eu vou trazer para vocês é C.S. Lewis. Eu amo C.S. Lewis, eu tenho aqui metade da coleção dele, já são mais de 20 livros. Cristianismo Puro e Simples é um livro que vai falar ali para você como cristão entender o valor, a moralidade, o caráter de Cristo, e como que ele se tornou essa pessoa, e como que você pode se tornar uma pessoa parecida com ele. Então ele vai explicar aqui dentro do cristianismo. Se você quer um livro dentro da sua igreja para você ensinar as pessoas a se tornarem pessoas melhores, é esse aqui. Leia, aprenda e ensina. A igreja tinha que viver de acordo com o que está escrito aqui. Não, de acordo com a Bíblia, claro. Só que aqui o C.S. Lewis vai fazer a interpretação justamente das escrituras sagradas. E aí você vai entender como que o cristão de hoje deveria estar vivendo e não está. Você vai dentro da igreja e você não vê mais nem Cristo dentro da igreja, quem dirá cristãos. Sobre o segmento de romance, esse segmento é difícil porque tudo aqui é romance, tudo aqui é romance. E vamos lembrar que romance é uma história de alguém, não necessariamente tem beijo e abraço, tá bom? Romance é uma história, é um conto de fadas. Então ali é uma literatura, né? Eu trouxe as Crônicas de Nárnia, me emocionei bastante em ler esses livros. Eu não tinha li esse ano todos os 7 livros, já tinha visto os filmes, então eu li todos os livros. Inclusive um livro extra que eu trouxe foi justamente o resumão do volume único das Crônicas de Nárnia. Trouxe também o Mochileiro das Galáxias, é um livro que gostei demais, muito divertido. O livro do Angus, então você não teve muito livro de romance, essa parte de literatura. Mas para mim, assim, o vencedor é Jin-Woo. O Solo Leveling é bom demais. Esse livro aqui coreano, ele me emociona, porque são batalhas, são lutas, são guerras, igual o do Angus, me deixa emocionado, ele me deixa assim, a flor da pele. Só que, dos livros lidos, esse aqui é 400 páginas, e é um livro que eu li de uma vez. Você tem noção do que é se você sentar e você não conseguir levantar? Quando eu conheci Solo Leveling a primeira vez, eu virei a madrugada. Sabe não dá sono? Eu li, não queria parar de ler, li, cadê? Quero mais, quero mais. E no Brasil só foi lançado 3, tá aqui, volume 1, 2, 3. Já comprei a 4 pela Panini, esse aqui era pela editora New Pop, ela abandonou o Brasil, me veio a editora Panini. Já comprei na pré-venda, já tem mais de um ano e nunca chegou. Bora, Panini, libera meu livro. Eu queria que eles trouxessem todos os 8, só tem em inglês. E a minha biblioteca eu queria fazer ela só em português, tá? Talvez no futuro eu faça ela nos livros originais. Por exemplo, O Senhor dos Anéis, eu gostaria muito de ler ele no original. Mas aí, por exemplo, eu não sei ler coreano, mas eu vou ter que aprender coreano para ler coreano. Mas eu queria muito ler o Solo Leveling no original. Então, para mim, o melhor livro Solo Leveling de romance desse ano, leia, é uma aventura assim extraordinária, impressionante.
Quem gosta de videogame, quem gosta de porrada, quem gosta de luta, de espada, de magia, de poder, esse aqui é Dungeons & Dragons purinho. Gostei demais desse livro. Então, sempre voltou à minha infância. Sobre biografia, nós lemos o Augustinho esse ano, nós lemos o Barsi, nós lemos o Elon Musk, então teve bastante biografia aqui nesse ano, toda a biografia da Isabela está aqui, então nós lemos bastante biografia. Só que para mim, assim, eu não consegui decidir qual é o melhor dos dois. Augustinho é muito bom, mexeu muito comigo, aprendi muita coisa sobre teologia com ele, só que esses livros são atuais, eles estão vivos até hoje, e ver o Barsi, como que eles recebem 1,5 milhão de dividendos por dia, e o Elon Musk é o mais rico do mundo da atualidade, como é que eles chegaram até lá, são livros que transformaram minha percepção de realidade e aumenta, expande nossos horizontes. Ver esse cara trabalhando é impressionante, mesmo na parte espiritual dele ali, sendo bem controversa. E o Barsi, vendo o que ele construiu ali ao longo da vida dele, é imaginar que a gente sempre tem hora para começar, e tudo que é grande começou pequeno. A história do Barsi é impressionante. Então não consegui decidir entre os dois. Então vou ficar em biografia e você decide. Para mim tá tudo empatado em primeiro lugar. Você decide qual que você vai ler ano que vem. Se você for escolher pelo tamanho, escolher o maior. O maior é sempre mais custoso. Não tem como. E olha lá ele. Sobre finanças, Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia, Laí Ribeiro, Natália Arcuri. Nós temos vários livros aqui que ficou uma disputa qual o melhor livro de administração financeira. Por que eu trouxe a Natália Arcuri? A recomendação do ano de finanças, mesmo tendo livros com títulos muito mais poderosos. Porque ela tem uma linguagem humana, ela tem uma linguagem simples, ela tem uma linguagem jovial, e as ideias dela são ideias simples, qualquer pessoa pode ler. Se você não entende nada de administração financeira, nossa, eu queria ter conhecido esse livro quando eu casei, porque eu não teria cometido os erros que eu cometi na minha vida, endividado estratosfericamente igual eu me endividei, justamente porque eu não sabia os conhecimentos que eu tenho. Um livro curtinho, esse é um daqueles que eu falei que você consegue ler em uma semana, em 1 hora por dia, você lê muito rápido, 100 e pouquinhas páginas, 170, e tem as ilustrações aqui, tem um conhecimento muito fácil de ler. Se você precisa de conhecimento financeiro, para mim essa aqui é a indicação. Comece por ele. Antes eu sempre citava começar pelo Mais Rico da Babilônia ou pelo Kiyosaki, tá? Justamente são 2 livros ali que você vai introduzir muito bem. Agora, eu recomendo esse. É um livro mais simples, um livro mais básico, e depois dele você pode ir para um livro um pouco mais avançado de administração financeira. Comece pelo da Natália Arcuri, você vai gostar bastante. Livro de política, eu trouxe Michael J. Sandel, tem aqui Justiça, tá? Ele está destacado aqui, só que eu vou falar sobre o Maquiavel. Por que é o livro do ano é Maquiavel? Justamente porque os conhecimentos políticos que ele vai trazer aqui são conhecimentos assim, que moldam a sociedade. Você vai entender que você é manipulado. E como é que você vai reagir agora que você sabe que você é manipulado por todas as mídias, por todas as pessoas, por todos os políticos? Essa é a sua decisão. Aqui está o Maquiavel nu e cru. Me perguntaram nos comentários se esse livro é completo. É completo, sim. Inclusive, é bem espaçado, justamente porque foi uma carta que ele escreveu para o rei da época. E aqui tem todo o conhecimento bruto. Bruto, que eu digo que foi o que ele escreveu na íntegra. Claro que é traduzido para nós, né? E aqui o Jacob Petri vai trazer uma interpretação daqui. Então eu trouxe para vocês os 2 livros em vídeo, aqui explicando nu e cru, e aqui contextualizando junto com o Petri e o 48 Leis do Poder do Robert Greene na atualidade. Então os 2 têm conhecimento. Aqui você vai absorver um pouco mais de conhecimento, porque ele vai estar aqui na atualidade, vai estar moderno. Só que aqui você tem o nu para que você possa ali destrinchar e de repente desenvolver um novo conhecimento. Por que eu gosto disso? Porque aqui é uma fofoca, né? Aqui ele está falando do que ele falou e aqui você vai pegar direto da fonte. Então fique os 2. Eu recomendo ler primeiro esse, e aí como vocês já me falaram nos comentários que a gente já passou aqui no vídeo, é um pouco difícil de ler porque não tem contextualização. Então, leu, não entendeu? Não tem problema. Já fez aquelas técnicas que eu já expliquei no vídeo, então passa para esse, que você vai entender. É uma linguagem bem humana, bem simples, bem básica. Então, o livro de política que ganhou para mim foi o Maquiavel, tá bom? Para mim, esse ano, dos livros lidos, foi o melhor. Sobre literatura clássica, aí ficou difícil, aí vocês vão me bater até. Porque eu trouxe para vocês Dostoiévski, Tolstói e Conan Doyle. Só nome de peso. Mas entre esses, o cara escolheu Conan Doyle e eu sei que eu vou apanhar. Dostoiévski é muito bom, e Tolstói, assim, são escritores assim, estratosféricos, mas os livros deles que eu trouxe, em comparação do que eu trouxe do Sherlock Holmes, eu optei pelo Sherlock Holmes. Para mim, decisão minha pessoal, mesmo que você ache ruim. Porque o do Conan Doyle, ele, do jeito que ele conta ali, você fica ansioso para saber quem é o criminoso, como que acontecem os fatos, ele mexe um pouco com a tua emoção. O Tolstói também, o livro que eu trouxe dele, que eu fiz com o Jogal, mexeu com as minhas emoções, eu fiquei até com raiva. E vocês vão ver lá no vídeo, lá, quem já assistiu sabe como é que eu falei. O Dostoiévski são 12 livros em um só, e eu trouxe, como foi o primeiro livro do ano, eu estava aprendendo a fazer, foi muito simples. Quem sabe no futuro, quem sabe não, possivelmente eu vou trazer no futuro o Dostoiévski, talvez em 12 livros, para explicar melhor ali toda a história do que aconteceu no Karamazov, tá bom? Até porque eu fiquei devendo para vocês do jeito que eu trouxe e ficou bom. O canal vai amadurecendo com o tempo. Sobre literatura clássica, vai ficar o Conan Doyle mesmo, é a minha indicação para você para 2025. Eu trouxe esse grandão para fazer volume, tá? Mas aqui a gente tem aqui os 13 livros separados. Você pode ler ali o primeiro, que é um estudo vermelho, que ele é bem fininho. Literatura infantil,
eu trouxe para vocês aqui O Pequeno Príncipe. Por quê? Porque O Pequeno Príncipe é um livro clássico e um livro para você ler junto com as crianças. Tem ali o Eu Detetive, todos os outros livros infantis, e infanto-juvenil tem até a Isabela Freitas. Mas esse livro aqui, ele mesmo para adultos, você vai ver lá no vídeo que eu trouxe para vocês, que ele tem uma interpretação um pouco mais concisa e um pouco mais abrangente do que apenas uma história infantil. Pode ler para criança, mas os adultos vão se surpreender com o que ele vai trazer nesse livro. Bom, de livro de filosofia, tem o Michael J. Sandel. Ele também tem o livro de política, o livro de filosofia que eu trouxe para vocês, trouxe inclusive alguns outros, mas eu quis trazer A Vida Boa, do Clóvis de Barro Filho. Para mim foi o livro campeão de filosofia esse ano, porque esse livro ele vai falar justamente como que você vai ter uma vida que você vai considerar boa. O que é essa vida boa? E o conceito filosófico dele é a interpretação ali de 10 pontos de vista. O que é ter uma vida excelente, uma vida boa, uma vida maravilhosa? E quando você entende que a vida não é isso tudo que você queria que tivesse, você começa a aceitar que você tem. Aí tudo muda. Nossa, isso é muito gostoso. A filosofia ela faz com que a gente mude a percepção que nós temos de uma realidade que você achou que tinha outrora, porque a tua interpretação mudou. Quando você muda o conceito, por isso que a psicologia ela entra nessa parte de conceito também, né? Quando a pessoa vai falar do sentimento, ele fala assim, me explique melhor esse sentimento, me explique melhor como que você pensa, defina melhor essa palavra, a pessoa fala algo, defina o que você está sentindo, justamente para você fazer com que a pessoa entenda o sentimento que ela está tendo, entenda o raciocínio que ela está tendo. E quando você muda essa percepção, quando você muda a definição, a filosofia vai trazer, por exemplo, aqui nesse livro, a definição de amigo. Quando você define o que é amigo, você começa a expandir o teu escopo de pessoas que são amigos ou a encurtar. Porque vai depender da sua definição. Se amente é só aquele que te empresta dinheiro, então um banco é seu amigo. Entendeu como é que funciona? Tudo depende da definição. Gostei demais. Um livro sobre outras religiões, nós trouxemos livros esotéricos, nós trouxemos livros espíritas e nós trouxemos o Psicologia Revolucionária. Esse livro é muito bom. Apesar de ser uma outra religião, e você que é um cristão ortodoxo, vai falar assim, não leu o livro de outras religiões, não tem problema. A Bíblia, inclusive, é uma religião judaica, né? Enfim, esse livro aqui ele vai trazer justamente o raciocínio psicológico do eu, do seu eu pessoal. Tirando a parte esotérica, você vai conhecer aqui um pouco mais de quem você é e um pouco mais de como funciona a sua mente sobre vários tipos de egos, de pecados, de formas de pensar e de agir, e inclusive de virtudes, para você alcançar essas virtudes. Esse livro transformou minha vida quando eu li pela primeira vez há muitos anos atrás, e eu nem tinha essa ideia de religiosidade. Mas aqui eu trouxe ele em outro segmento porque não é um livro cristão. Também não é um livro de psicologia, apesar do nome. É um livro de esoterismo. E ele traz bastante conhecimento e o lema do canal é reter o que é bom. Eu trouxe aqui livros de, como eu falei, né, de esoterismo, de espiritismo e você vai reter o que é bom. Assista o vídeo dele pelo menos, já que se você não quiser ler o livro, mas é um livro bom. Eu recomendo para vocês. Esse autor, Samuel Aum, todos os livros dele são muito bons e vai trazer bastante conhecimento na sua vida. E o último segmento aqui do nosso Oscar, literatura nacional. Trouxe vários livros nacionais para vocês, desde do Paulo Coelho até alguns outros, mas para mim A Luneta Mágica é um clássico, eu citei para vocês na primeira parte do vídeo, justamente que foi um dos primeiros livros que eu li, e eu já reli algumas vezes, e quando eu reli, é impressionante como o livro era o mesmo. Alguns livros, quando você relê, igual o Paulo Coelho, por exemplo, a minha percepção mudou. Eu sabia a história, mas a minha percepção mudou. Aqui não, aqui é exatamente o que eu já tinha lido, o que eu tinha lembrado, tinha tudo. Mas a emoção de ver a informação sobre o bom senso é gostoso de você relembrar e entender como é que funciona. Bom, enfim, trouxe aqui alguns livros para vocês de recomendação para 2025, tá bom? Fica aí, quero ver vocês lerem e comentarem comigo, hein? Todos esses livros já estão aqui no nosso canal, tá bom? Todos eles estão disponíveis para você possa assistir. Se você decidir comprar algum deles para ler, assista o vídeo antes para você saber sobre o que ele fala. E se você não gosta de spoiler, compre o livro primeiro e depois você veja o vídeo para saber se a minha opinião é a mesma da sua. E se for divergente, não tem problema. Pode comentar aqui. A única coisa que eu tiro dos comentários são os comentários ofensivos, tá? Tem comentários ali, são maldosos, de baixo calão, que eu não sei como é que a plataforma permite. Enfim, nós não agradamos a todos. Então, comentários que são opositores ao que a gente trabalha, eu não me importo. Não gostei, você é feio. Inclusive tem um comentário dizendo que eu sou gatão. Você acha? Miau. Brincadeira. Tem comentários opositores? Não tem problema, tá? Comentários controversos? Não tem problema. É aí que a vida cresce. Quando você discorda e nós juntos chegamos a um consenso. Você, olha, não concordo por esse fator, por aquele fator, e eu quero ver o teu ponto de vista para que eu possa amadurecer as minhas ideias. Gosto disso, gosto muito desse brainstorm. Agora, quando vem com críticas maliciosas e palavras de baixo calão, aí obrigatoriamente eu, como moderador, faço questão de excluir. Então, quer discordar? Inclusive, teve um comentário que foi extremamente ofensivo. E eu sempre recebo notificação, né? Eu, fui lá e apaguei. Aí logo em seguida ele colocou outro, só que ele colocou com palavras humanas, gostei, até respondi o cara, agora sim, bom?
Eu falei que recebo notificação, mas enfim, tem algumas notificações de mensagens, de vídeos mais passados que eu não estou recebendo. Então, às vezes, eu tenho que ir lá e folhear todas as recomendações, tá bom? Então, tem alguns comentários, se eu deixei passar aí, eu peço perdão aí, alguns comentários. Enfim, não tem como trazer todos, foram muitos comentários ao longo do ano, e eu decidi para fazer só um vídeo só por ano. Quem sabe aí no futuro a gente faça uma sessão de leitura de comentários por vídeo. Enfim, tá bom. A última parte aqui do nosso conversadão aqui, da nossa retrospectiva do ano, é a parte justamente falando da perspectiva para o ano que vem. Eu quero esperar o canal ter um pouco mais de maturidade, porque eu entendi que o nosso alcance é um alcance curto, de potência baixa, mediante ao conteúdo educacional que ele oferece. Se fosse um canal de meme, teria um alcance maior. Se fosse um canal, de repente, de crítica, alcançasse um volume maior. Se fosse um canal ali, né, que chame a atenção. Mas não, é um canal normal. É um canal humano, é um canal que fala de livros. Eu criei este canal justamente porque quando eu ia ver os vídeos de outros autores, de outros produtores de conteúdo, eles não liam o livro. Eles liam a sinopse do livro e falavam, o vídeo dele era aquilo. Ele falava em cima. Tem vídeos na internet que eu fiquei impressionado. Eu peguei o livro do Tolstói que eu ganhei e falei assim, deixa eu ver o que esse livro fala aqui. A pessoa não sabia o nome do protagonista do livro. Como é que a pessoa lê um livro e não sabe o protagonista? Outro vídeo, o cara não sabia o nome do autor. O cara não saber pronunciar o nome do autor, tá certo, porque tem nome que é difícil. Mas o cara não saber o nome do autor, quando eu tô falando aqui na letra mágica do Joaquim Manuel Macedo, tá escrito aqui, só cheguei a ler. Mas a pessoa não sabe. Então, assim, são vídeos vazios. Assim como tem muito lugar hoje que é morto e vazio. Tá lá, a porta tá aberta, você entra, você busca alguma coisa e não tem nada. Tá morto e tá vazio, você só perdeu o seu tempo. E tem vídeo que é assim. Eu tento trazer aqui um vídeo com conteúdo. Então, infelizmente, foi por causa disso que eu acabei trazendo esse conteúdo, tá bom? Então a ideia é que este canal alcance um pouco mais de maturidade. Eu quero que você participe do grupo do WhatsApp, eu quero fazer lives, eu quero ter interações, porque o tempo que eu tenho para produzir este conteúdo é um tempo precioso, é o mesmo tempo do seu, é um tempo importante o seu de assistir. Então, para eu continuar fazendo, eu preciso que esse engajamento funcione um pouco mais. E eu entendo que em um ano, nós tivemos exatamente um ano, 150 livros, 156 vídeos, 1.200 shorts, se eu não me engano, por alto assim, bastante conteúdo, né? Eu entendo que eu tenho mais conteúdo do que canais com 10 anos falando de livros. Então, o que eu entendo? Exagerei um pouco, é o meu ritmo de leitura e é um ritmo que, de fato, ele comprometeu um pouco a abrangência do canal, porque o algoritmo entendeu que eu te produzia muito e poucas pessoas estavam assistindo. Então, nós vamos esperar aí esse ano de 2025. Eu quero focar um pouco mais na minha carreira profissional. Eu preciso concluir algumas certificações que eu já dei início e concluir algumas diplomações também que eu preciso na minha carreira profissional. Afinal de contas, para eu trazer um conteúdo para vocês, eu preciso buscar de outras fontes. E não basta só ler livros aleatórios, né? Algumas pessoas falam assim, você só lê livro ruim. Mas quem define o que é livro bom, né? Cada um vai dizer se o livro é bom ou o livro é ruim. Então, para que eu tenha esse discernimento de melhores literaturas, eu preciso buscar em outros cursos, tá bom? Então, eu pretendo abranger e expandir um pouco mais a minha grade curricular, então vou precisar desse tempo aí para a gente poder evoluir essa parte, enquanto o canal amadurece. Enquanto o canal amadurece, eu tenho 3 projetos para 2025, então eu vou diminuir um pouco o ritmo aqui, beleza? Quero deixar meu agradecimento para todos vocês, o canal continua, eu vou gravar um pouco menos de livros, mas eu vou continuar. Minha leitura não vai parar. Eu leio um livro, eu gravo, mas não vai ter mais aquela religiosidade. Segunda, quarta e sexta, 8 horas, tinha vídeo em 2024, e short aí 8, 10, meio-dia e 6 horas da tarde. Não vai ter mais, tá? À medida que eu for fazendo, eu vou lançando sem pressa. Se você quiser algum livro de recomendação, pode pedir. Tem alguns livros que vocês recomendaram que eu já trouxe. Tem alguns livros que eu trarei, porque, enfim, eu preciso ler o que está aqui. Antes de comprar, eu estava gastando muito dinheiro com livro. Tem muito livro aqui para eu ler. Então, se vocês recomendarem algum que eu tenho, já fica mais fácil de eu ler. E se eu não tenho, eu preciso adquirir. Outra coisa que vocês também pediram para mim, tem autores de livros pedindo para eu ler o livro do próprio autor. Então, assim, se você é um autor, envia para mim o livro, o PDF, autografado, por favor, um presente. Eu leio o seu livro e divulgo ele aqui, tá? Alguns amigos perguntaram se eu poderia fazer esse trabalho. Eu tenho livros aqui de autorias de amigos. Não cheguei a ler porque eu queria ler os livros mais famosos. São livros bem curtinhos. Talvez agora em 2025 eu vou ter um pouco de tempo, talvez eu traga. São livros bem curtinhos, por exemplo, o livro do Silas Malafaia. São livros curtos que você lê numa sentada. E eu tenho certeza que não é o Malafaia que escreve. Mas enfim, né, independente de quem ele é, o que está escrito no livro é o que a gente vai trazer. A gente não fala do autor, a gente fala do que está no livro. Os livros do Malafaia são muito bons. Então eu quero trazer os livros dele, assim como de outros autores. Então se você é um autor e está escrevendo livros e quer que eu fale, que eu resume o seu livro, manda para mim. Tem o nosso e-mail aí, tem a barra aqui de comentários. Escreve do jeito que você quiser. Entre em contato com a gente que eu leio o livro para você.
A ideia é que no futuro a gente expanda isso, né? Eu continuo ministrando em algumas igrejas, eu continuo ministrando em alguns seminários, eu continuo ministrando alguns treinamentos no mercado financeiro, eu continuo fazendo os meus trabalhos. Aí eu quero só diminuir um pouco de 2025 para que eu possa ter tempo do canal engajar e ter tempo de focar na minha carreira. Eu vou tentar, esses são 3 projetos bem grandes, eu vou tentar matar logo os 3 em 2025 para que em 2026 a gente volte com força total, dependendo do engajamento. Como eu falei, o canal continua, só que vai continuar um pouco mais lento, tá bom? Bom, meus amigos leitores, foi um ano maravilhoso, né? 150 livros lidos, com muito conteúdo aqui para você se divertir e abranger. Esse vídeo, então, foi dividido em 3 partes aí para você que está assistindo. Muito obrigado por seu acompanhamento, pela sua amizade. Eu queria fazer amigos que lessem, afinal de contas, eu não tenho nenhum amigo que lê 150 livros por dia, por mês, por ano. Eu não tenho amigo nem aqui um livro por ano. Mentira, tem muitos amigos aí. Nosso clube de leitura, eles leem pelo menos um livro por mês. Né, clube de leitura? Dá um joinha aí se você lê um livro por mês. Um abraço para você. Felicidades no novo ano. Desejo muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre a vida de todos vocês que leem e que acompanham esse canal. Espero que seja um ano melhor. Lembre que as adversidades, elas vêm para nos fortalecer. Vai ser um ano difícil, mas vai ser um ano que, para você, pode ser um ano de superação dessas adversidades, para que no futuro se tornem pessoas melhores, mais sábias e mais controladas, para que você possa se tornar essa pessoa grandiosa que Deus criou para que você seja, tá bom? As adversidades são isso. Quando nós estivermos na glória, você vai sentir falta das adversidades que fazem você crescer, porque lá eu acredito que não vai ser a mesma adversidade daqui. Enfim, Deus abençoe e até mais.